para começar a gravação. Muito Tá. bem. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade de capacitação oferecida pelo Conselho Municipal de Saúde de Joinville. Antes de falar diretamente sobre o tema da capacitação, eu gostaria de dar dois recados importantes, né? O primeiro deles é que, diferente das outras capacitações, dessa vez será postado aqui no chat um link do Google Forms, daqueles formulários do Google, onde vocês vão clicar e preencher, que será a lista de presença das pessoas. Então, vai bastar clicar no link, que vai abrir um documento, vai colocar o nome completo e a instituição que representa e clicar em enviar. Então, essa vai ser a forma de registrar presença na capacitação de hoje. Tá? Então, daqui a pouco a Suemar, por favor, ou a Márcia já coloquem aqui novamente. Aqui, já foi colocado aqui no chat o link para que todos possam assinar presença. Sobre a capacitação de hoje, conversei já com a nossa palestrante, ela disse que as perguntas podem ser feitas durante a fala dela e também ao final. Então, a gente combina que quem tiver, né, interesse em fazer alguma pergunta durante a fala, levanta a mãozinha ali no Google Meet e logo em seguida a gente abre para pergunta, tá certo? E ao final também teremos mais possibilidades de perguntas. E quem quiser ir perguntando pelo chat, eu vou anotando aqui e no final a gente passa para ela, tá certo? Então, Obrigado. gostaria de convidar para a nossa capacitação, com o tema da nossa noite de hoje sobre o Sereste, a Flávia Rocha, que é técnica em segurança do trabalho do Sereste. E aí, passo a palavra à Flávia para que ela possa se apresentar e iniciar o tema da noite. Já agradeço, Flávia, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Boa noite a todos. Ficamos bem felizes, né, com o convite, né, de estar, então, falando um pouquinho do Sereste, que é algo bem importante, né, que todos vocês têm que ter um pouco de conhecimento, né, para, então, tentar lutar pelos direitos, né, da saúde do trabalhador, né, e assim a gente conseguir fazer essa prevenção, né. Como a Cris já falou, eu sou técnica de segurança do Sereste, né? Estou há 8 anos, né? Atuando ali no Sereste. Eu vou começar, então, a minha apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Flávia, você Oi. está com 2 logins? Tô. Então você vai conseguir ver se alguém levantar a mão, não preciso te Talvez interromper, não. certo? Aí tá difícil, porque eu tô concentrada em um, outro ali eu só fico para ver se está acontecendo alguma coisa. Tá, tranquilo. Porque senão a gente fica, né, achando que está tudo Uhum. bem e de repente para a conexão. Tá, pode deixar então. Tá certinho aí para vocês, né? Tá, perfeito. Então tá bom. Como eu já me apresentei, né? Sou Flávia, técnica de segurança, né? Hoje nós temos, então, como coordenadora a Darisa, a nossa coordenação hoje ela é compartilhada, então ela é coordenadora do Sereste e também da Vigilância Epidemiológica. Né? Então, eu vou falar um pouquinho da visão, da missão e dos valores, né, da prefeitura. Então, a nossa missão é promover saúde e o bem-estar das pessoas. Temos como visão, então, uma instituição ágil, inovadora, que atenda às necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão em saúde pública no Brasil. Temos como valores, então, o orgulho e paixão, transparência, empatia e cuidado, eficiência, inovação e sustentabilidade e governança. Conforme comentado antes, se alguém quiser fazer algum comentário, tá? E se eu passar batido, alguém pode estar sinalizando que às vezes eu não consigo estar verificando, tá? Então, vou falar um pouquinho da história do Sereste, né? A habilitação do Sereste, então, ocorreu no ano de 2003, né? Então, ano que vem nós vamos completar aí, então, 20 anos. Estamos aí querendo fazer um grande evento, né? Para essa data tão importante, né? No ano de 2005, nós tivemos, então, a nossa sede própria, né? Porém, anos depois, nós saímos de lá para uma reforma, e agora nós estamos, então, ali na rua João Colim, né? Doutor João Colim,
Mudamos, então, no dia 21 de fevereiro, ali no Farol, né, na antiga prefeitura. O Sereste de Joinville, apesar dele ser municipal, né, nós atuamos também na macro-região. Então, nós atuamos em Joinville e mais 12 municípios, né? Então, seria Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul, Balneário, Barra do Sul, Araquari, São João do Itaperiú, Barra Velha, Guaramirim, Massaranduba, Xereder, Jaraguá do Sul e Coropá. Então, toda ação que nós temos que fazer em Joinville e também na nossa área de abrangência. Tá? Nossa equipe hoje é composta de 12 técnicos, né? Então, nós temos hoje 2 enfermeiros, uma fonoaudióloga, 2 fisioterapeutas, nós temos um médico, porém esse médico ele tem 2 vínculos. Então, nós podemos considerar que tivéssemos 2 médicos, apesar de ser só uma pessoa física, né? Mas então a gente pode dizer que a gente tem 2 médicos hoje. Temos, então, um psicólogo, técnico de segurança, eu e mais um colega, um terapeuta ocupacional e um técnico de enfermagem, né? Então, vocês podem observar que a gente tem uma multi-equipe, né, que é bem importante para a gente, então, estar verificando a situação do trabalhador. Nós estamos, então, vinculados à Secretaria da Saúde, estamos, então, na Diretoria de Política de Saúde e pertencemos à Gerência de Vigilância em Saúde. Vou falar, então, um pouquinho da portaria, então, número 2.728, que fala sobre a RENAST, né, que a rede... Acho que tem alguém com áudio ligado. Sim, isso mesmo, eu estava escrevendo aqui no chat. Seu José Fausto, isso. A Flávia ficou muda agora, Flávia. E eu também estava falando com o microfone fechado. Eu ia colocar aqui no chat isso, né, para tentar os microfones e câmeras abertos, porque tem câmera também que está fora de foco, e cuidado aí com o que vai aparecer nas filmagens. Flávia, o microfone está fechado. Ou eu vou ter que sair, tá? Ele fechou, agora eu vou voltar. Thaís, tem alguma pergunta enquanto a Flávia recarrega a... Não? Estão ouvindo agora? Sim, estamos te ouvindo e vendo a apresentação. Então, tá bom. Então, nós temos, então, a RENAST, né, que é a portaria 2.728, onde ela descreve, né, toda a questão do Sereste. Então, o Sereste, ele tem como função dar subsídio técnico para o SUS nas ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde do trabalhador rural e urbano. Tá? Nós atuamos não somente com os trabalhadores formais, tá? O Sereste, ele atende tanto o trabalhador formal quanto informal. O Sereste, ele não pode assumir a função de SESMIT, então isso é bem importante, ele não pode fazer esse serviço de SESMIT, né? E algo bem interessante que às vezes a gente tem recebido ali no Sereste é com relação à CAT, né? Que se confunde de que o Sereste ele faz CAT. O Sereste, ele só abre CAT se esse trabalhador ele foi atendido lá, enfim, o médico fez toda aquela análise, fechou o nexo, então é aberto a CAT. O que nós fazemos é, se algum trabalhador ele chega lá solicitando essa CAT, a gente sempre pergunta quem foi que orientou, né, para que assim a gente entre em contato com essa pessoa, ou a empresa, enfim, ou o sindicato, para que a gente converse, né, e informe realmente que a gente não consegue, né? Baseado, então, no regulamento da Previdência Social, quem é que pode estar efetuando, né? Na falta de comunicação, quando a empresa ela não faz essa CAT, o próprio segurado, ele pode estar fazendo, tá? O próprio acidentado, desculpe, os seus dependentes, as entidades sindicais competentes, se assim ele for sindicalizado, né?
o médico que o assistiu e qualquer autoridade pública. Nós, enquanto Sereste, nós não somos autoridade pública, tá? Então, acho bem importante estar trazendo isso, porque nós tivemos algumas complicações, né, alguns problemas de advogados, enfim, estarem questionando o Sereste de abrir ou não, mas a gente nunca deixa desamparado o trabalhador, a gente sempre está ali, acolhe, orienta, pergunta se tem condições de estar fazendo, se tem algum familiar, ou entra em contato com o sindicato, né, informa, olha, essa pessoa ela precisa de uma ajuda para estar fazendo, né? E a gente sempre tenta orientar neste sentido. Tá? Então, eu trouxe aqui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Eu trouxe com o intuito para dizer que o Sereste, ele está inserido ao Sistema Único de Saúde, né? Então, ele faz parte desse sistema, né, do SUS. E qual que é a ênfase, né, dessa política com relação à saúde do trabalhador? É com a vigilância, tá? A vigilância que eu vou explicar logo ali para frente. Então, como eu disse ali, a vigilância de saúde do trabalhador. Hoje, o Sereste, ele foi dividido em eixos de atuações, né? Eu vou falar um pouquinho desse eixo. Isso partiu do Ministério da Saúde e nós aqui acabamos adotando esse eixo por achar que facilita, né, o nosso trabalho e também de entendimento das ações do Sereste. Então, a vigilância da saúde, o que ela é? Né? Então, o que é importante nessa vigilância em saúde do trabalhador? É a questão da territorialização. Isso é muito importante para nós, né? Não só para nós, mas para toda a rede, de conhecer, de saber quem é esse usuário, né? Então, a gente sempre foca, toda vez que a gente vai fazer alguma capacitação nas unidades básicas de saúde, sempre perguntar se vocês conhecem qual que é a população economicamente ativa, né? Os formais e informais com que trabalham, né? Para começar a ter esse olhar. E diante da questão da saúde do trabalhador, né, a territorialização, ele é voltado, né, além dos aspectos epidemiológicos, sociais, culturais e políticos, para a saúde do trabalhador, é muito importante, então, a delimitação diária, né, a gente identificar se ali tem empresa, se não tem, qual é a população ativa, né, conforme foi falado, né, qual que é a dinâmica social para a gente, então, estar fazendo essa análise dessa situação de saúde do trabalhador, né? Porque se a gente conhece o nosso território, a gente consegue identificar, né? Então, nesse acolhimento, nesse atendimento, é importante terem esse olhar, né? Desse agravo que esse usuário está ali e tentar verificar, perguntar, né? Se trabalha, com que trabalha, né? Às vezes pode estar acontecendo de várias pessoas, enfim, né? Aí não só trabalhador, criança, jovem, estarem procurando a unidade de saúde com problema respiratório, né? Vamos colocar uma suposição aqui. E, baseado nisso, que a gente conhece o território, e chega uma, chega duas, chega três, né? A gente abriu o olhar, mas será? O que está acontecendo? Será que a empresa X que está ali, ela está jogando, enfim, né? Não está tomando os devidos cuidados e está liberando gases tóxicos, né? Então, por isso que é bem importante a gente estar conhecendo o nosso território. E com relação à vigilância ali, né, temos, então, a questão da investigação epidemiológica, né, das relações dos agravos com o trabalho. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa investigação para a gente ter dados e, base nisso, a gente criar as nossas ações. Tá? Então, dessa investigação, nós fazemos, então, o registro e o monitoramento. A análise, hoje, a gente não consegue estar fazendo, né, diante desse número muito grande que chega para nós, e nós acabamos fazendo essa investigação. Então, nós geramos esses dados, né? Hoje à tarde, recebemos uma notícia bem bacana de que o Ministério Público do Trabalho fez uma nota orientativa, no sentido de que o SESMIT das empresas, eles vão ser, né, obrigados a fazer essa notificação. Então, para nós, isso vai ser bem bacana, que através disso a gente vai começar, então, melhorar essa análise, né? Trabalhar numa questão mais macro e não só individual.
Então, como eu falei ali anteriormente, né, com relação aos agravos, né, vou citar aqui, então, os agravos que são relacionados ao trabalho. Então, nós temos o acidente de trabalho, que é o típico ou de trajeto, né, o trajeto, então, ou indo ou voltando do trabalho. O típico é no exercício da função de cada trabalhador, tá? Lembrando que isso é para o formal e para o informal. Temos, então, os acidentes com exposição a material biológico, né, que geralmente ocorre com seringas, né, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, às vezes dentista, né, então isso é notificado, então a gente recebe, faz toda essa investigação. A intoxicação exógena, né, o câncer relacionado ao trabalho, temos um trabalho bem bacana com relação ao câncer, né, diante dessas notificações, nós conseguimos, então, através do CID, né, que fica ali na Holostec, quando o médico ele lança o CID, ele gera automaticamente essa notificação, e a partir disso a gente conseguiu, então, ter um número interessante. Fomos elogiados, né, numa reunião junto com o Ministério do Público do Trabalho, de que Joinville estava notificando o câncer, né? Então, é um trabalho que a gente tentou de uma forma tentar, porque a gente sabe que tem, mas a gente não conseguia identificar esse agravo. Temos também o transtorno mental, dermatose, né, Ler-Dort, que são lesões por esforços repetitivos, e doença osteomusculares relacionada ao trabalho, a pneumoconiose, né, e a perda induzida pelo ruído, que é a famosa FIRE. Vou falar, então, um pouquinho como que funciona o atendimento desse usuário dentro do Sereste, tá? Ele funciona da seguinte forma: o médico ali da unidade básica de saúde, ele faz o atendimento clínico normal, certo? Nesse atendimento, enfim, ele suspeita que o agravo está relacionado ao trabalho, aqueles agravos que eu citei anteriormente, né? Então, ele continua fazendo a consulta, tentando, então, estabelecer o nexo causal, se realmente tem ou não relação. Se tiver, faz os devidos encaminhamentos, enfim, a CAT, né, o remanejamento, enfim, e faz a notificação do SINAM. Tá? Caso esse médico ele não consiga, ele ficou com dúvida, enfim, né, ou se sente inseguro, ele entra em contato com a nossa médica do Sereste e eles fazem uma consulta compartilhada, né? Então, consulta compartilhada não, desculpa. Eles discutem esse caso, né? Verificando que, mesmo assim, é necessário que esse usuário, esse trabalhador, venha a ser atendido no Sereste, então ele é encaminhado, ele é agendado para vir, então, fazer essa consulta junto com o médico. Supondo que esse trabalhador esteja com uma Ler-Dort, né, que é uma lesão de esforço repetitivo, neste momento, o agendamento, ele já vai ser feito junto com a fisioterapeuta. Então, vai ser a consulta compartilhada com o médico, a nossa médica, e com a fisioterapeuta. Desta forma, também ocorre com a saúde mental. Então, o médico, ele atende lá na unidade, verifica de que possa estar relacionado, né? Então, ele faz, há um compartilhamento, matriciamento, uma discussão desse caso com a equipe do NASF. Continuou dúvida, né? Então, o que que faz? Eles acionam a equipe do Sereste para um apoio técnico, discussão do caso, né, por telefone e e-mail, verificando que ainda continua essa dúvida, então ele é encaminhado para um atendimento com a nossa psicóloga ou com a nossa terapeuta ocupacional. No caso da perda auditiva relacionada ao trabalho, que é a PAIR, é a mesma demanda, né? Então, ele é atendido lá na unidade básica de saúde, o médico verifica de que há suspeita ou queixa de perda auditiva, porém, esse agravo, para você estar fazendo esse nexo, é importante, é necessário ter essa audiometria, porque geralmente os trabalhadores, eles não têm essa audiometria. Então, para fechar o nexo, precisa desse exame. Nós, no Sereste, nós temos uma fono, e ela realiza esse teste, essa audiometria. Então, tem todos os critérios, né? Porque se não é relacionado ao trabalhador, ele vai para uma outra, como que eu posso dizer? Uma outra fila, enfim, e aí no Sereste ele é relacionado ao trabalho, ele é agendado, né? Essa consulta,
de avaliação auditiva. Só lembrando que nesses 3 casos ali que eu falei, né, tanto da consulta médica, do transtorno mental, da audiometria, esse trabalhador, ele chega até nós, a gente faz toda a análise da situação, verifica se tem relação, se tem, faz todos os procedimentos certos. Mas o tratamento, ele é feito na rede. Então, esse trabalhador, ele vem para cá, é feita uma contrarreferência para a unidade de origem dele, então ele continua o tratamento, porque às vezes muitas pessoas acham que a gente tem uma fila de ortopedia, né? É uma fila de audiometria. Na audiometria, porque nós temos essa disposição dentro do próprio serviço, né? Então, só para deixar claro que o trabalhador, ele volta para a unidade para ele continuar o seu tratamento lá. O outro eixo de atuação do Sereste seria, então, a vigilância dos ambientes de processo. Então, é realizada através de inspeções, fiscalizações, né? Nessas inspeções, então, nós elaboramos documentos, um relatório com as irregularidades encontradas, prazos, enfim, para que as empresas se adequem. Caso elas não se adequem, então, nós temos uma parceria junto com a vigilância sanitária, por nós não sermos fiscais, então a gente não tem um poder punitivo, mas até hoje não tivemos nenhum problema, são pouquíssimos, olha, bem pouca empresa que não acata o que nós colocamos nesse relatório, né? E esse relatório é baseado em normas, então, são as NRs, são as ABNT, são as portarias, né? E o próprio Código Sanitário, que nós temos tanto no município como do estado. E essas inspeções, elas são provenientes da onde? Então, nós temos os projetos, esses projetos são em parceria com o Estado, então, é o Estado e mais o Sereste. Em Santa Catarina, nós temos 6 Serestes, né? E mais o estadual. Então, nós temos alguns projetos. Dentre eles, nós temos, então, que é o posto de revenda de combustível a varejo, onde a gente faz nós temos um checklist, né? Então, a gente faz toda a inspeção no local. A agroindústria, nós não atuamos em Joinville, nós atuamos no município da nossa macro, tá? O amianto é um projeto bem bacana, que desse grupo de trabalho, nós conseguimos, então, a lei de banimento do amianto no estado de Santa Catarina, né? Então, foi bem bacana isso. E, recentemente, nós tivemos, então, a regulamentação dessa lei. Temos também o projeto de vigilância em saúde de pessoas expostas a agrotóxicos, né? Além do projeto, as inspeções, né, as vigilâncias no ambiente de trabalho são provenientes também do Ministério Público do Trabalho, nós temos essa parceria, né, da ouvidoria do município de Joinville, dos sindicatos, do SINAM, que são as notificações daqueles agravos, então a gente verifica quais são os que mais, né, os mais graves mesmo, porque somos uma equipe de 12 e cuidamos de 13 municípios, então a demanda é muito grande, então a gente faz uma seleção realmente dos mais graves, dos óbitos, né, ou vamos supor, nós tivemos um caso de um pérfuro cortante dentro de um hospital, então nós tivemos, apareceu 4 casos, então aquilo chamou atenção, então a gente precisa estar indo lá verificar o que realmente está acontecendo. Fomos lá, era só uma questão de organização, sabe, mudar alguns lugares, e assim a gente conseguiu, então, estar prevenindo esse acidente dentro do hospital. Tá. Nós temos também o eixo de comunicação, né, onde nós produzimos, então, informes, boletins, cartilhas, né. No ano da pandemia, a gente acabou criando um grupo de WhatsApp, né, para estar passando algumas informações com relação ao Covid, né? E agora estamos para lançar o nosso informe, né? Acho que em junho ou julho deve estar saindo aí com relação a esses agravos, né? Notificados do ano de 2020, a situação de Joinville. Nós temos, então, a divulgação científica, nós recebemos, então, universidades dentro do Sereste, e onde realizam alguma pesquisa. Tivemos, então, na questão da construção civil, né, onde nós fizemos inspeções em obras, né, e dali conseguimos ter um diagnóstico de como está a construção civil. Trabalhamos, então, nas pequenas construções, não nas grandes, né, para a gente estar identificando, né.
E também tivemos uma especialização de um estudante na área de engenharia de segurança do trabalho, onde ele pegou todos aqueles nossos relatórios de 5 anos, né? E dali ele montou o perfil das irregularidades. Quais eram as irregularidades que mais apareciam, né? E ele acabou usando isso como fonte do TCC dele, né? Temos, então, o pessoal da psicologia que veio, fez um trabalho, né, mais voltado para a área da psicologia, e também os residentes. Recebemos aqui os residentes, que foi bem bacana. Fazemos também a campanha de prevenções de saúde do trabalhador, né? Tivemos agora uma recente, que foi dia 29, para comemorar a data, que é dia 28 de abril, que é a memória às vítimas, né, de acidente de trabalho. Convidamos a CIST, né, para estar participando desse evento, mas esse evento foi voltado mais para a rede mesmo, né? Para atenção básica, né, para urgência e emergência, especializada também, tanto de Joinville como da nossa macro-região. Tá? Temos o eixo, então, da participação e controle social. Nós, enquanto Sereste, achamos bem importante, né, a participação do controle social, né? A gente sempre diz que vocês têm que ser bem exigente conosco mesmo, né? Porque assim a gente consegue desenvolver as ações, porque é algo bem importante, né, para a saúde do trabalhador. Com relação à ASSIST, né, que é a comissão que é referente à saúde do trabalhador, então a gente pede o apoio de vocês, conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, né, para estar, então, questionando, perguntando, né, as demandas que são levadas para que vocês dêem uma atenção bem bacana, né, para a CIST. Nós, com relação à participação dos trabalhadores, né, somos bem importante essa participação bem ativa dos trabalhadores e seus representantes, né, para que assim a gente consiga desenvolver uma política de saúde e segurança do trabalho. E aí, como eu falei, essa articulação, né, com o Conselho de Saúde, junto com o Assiste e nós do Sereste. Temos também a parte de formação e educação em saúde do trabalhador, né? Então, nós temos a educação continuada e permanente. Geralmente, essa continuada e permanente nós realizamos com a rede, tanto de Joinville como da nossa macro. Então, a gente sempre está indo ali. Na pandemia, a gente, né, acabou não indo, enfim, a gente tinha outras demandas, mas esse ano a gente retornou, já conversamos com algumas gerentes, conversamos com as 3 gerentes, né, para então a gente voltar a trabalhar com relação aos médicos, né, para explicar o protocolo, de que forma que é feito esse atendimento, e até mesmo deles terem um olhar diferenciado para esse trabalhador no momento do atendimento, né? E temos também a educação em saúde, né? A educação em saúde, nós recebemos estagiários, né? Temos estagiários atuantes hoje de fono, né? Temos de enfermagem, temos os residentes, psicólogos, né? Então, é bem importante eles estarem indo, estarem conhecendo, já que eles vão entrar no mercado de trabalho e que já entre com esse olhar, né? Com esse olhar de saúde do trabalhador. Eu trouxe aqui para vocês que nós temos um trabalho junto com o Ministério da Saúde, que é o Qualifica Sereste, onde nós temos esses critérios a serem desenvolvidos pelos Serestes, né? Todos esses critérios, eles estão vinculados naquele eixo que eu mostrei anteriormente, né? Então, nós temos algumas metas a serem feitas, tanto, vocês podem observar que é tanto no município sede, né, que é em Joinville, tanto na área da abrangência. Também precisamos fazer com relação à consulta médica, né, em saúde do trabalhador, a consulta realizada pelo Sereste e também a consulta da rede, né? Enfim, todos aqueles eixos, eles estão contemplados nesse Qualifica Sereste, que foi algo bem bacana desenvolvido pelo Ministério da Saúde, né? Para que assim a gente comece ter um norte para a realização das nossas ações. Eu vou mostrar, então, um pouquinho para vocês aqui com relação aos dados, né, de acidente de trabalho. Eu trouxe do município de Joinville, né, só lembrando que esse dado eu tirei do observatório, depois eu posso mandar ali para vocês o linkzinho, ou vocês podem estar jogando
no Google, Observatório Ministério Público do Trabalho, MPT, e lá vocês conseguem, fazer, é bem bacana, vocês conseguem estar estratificando os dados, né? Enfim, é de cada cidade, é do Brasil todo. Então, a série histórica vocês podem estar, né, verificando que no ano de 2020 nós tivemos uma queda, né? Mas sabemos que foi diante da pandemia, não foi algo assim, como que eu possa, preventivo, né? Então a gente sabe que foi vários trabalhadores não estavam trabalhando ou estavam em casa, então, na verdade, não estavam expostos aos riscos, né? E já em 2021 nós tivemos esse aumento, né? Então, no ano passado, nós tivemos, então, 4.512 acidentes de trabalho no município de Joinville. Desse número, né, eu separei aqui para vocês os setores econômicos que mais têm acidente de trabalho no município de Joinville, né? Então, nós temos ali fundição de ferro, né, com 941 acidentes, depois fabricação de compressor, atividade hospitalar, né, que a gente pode dizer que foi diante da pandemia, né? Como eu falei anteriormente, a questão do pérfuro cortante, né? Então, ele está inserido aí, que não deixa de ser esse pérfuro cortante, né? Enfim, picada de agulha, não deixa de ser um acidente de trabalho. Aí, locação de mão de obra temporária, que é do setor da construção civil, e fabricação de artefatos de material plástico não especificados, né? Então, eu tirei os 5 maiores setores econômicos que possuem acidente de trabalho no município. Desses 5, eu separei para vocês hoje, então, a ocupação. Então, verificando ali de que os maiores são fundição de ferro, fabricação de compressor e fabricação de artefatos, que a gente pode classificar como indústria da transformação, né? Então, nós temos ali, então, o alimentador de linha de produção, que está ligado a esses 3 ramos, certo? O rebarbador de metal, também do técnico de enfermagem, que nós verificamos, então, a questão da atividade de atendimento hospitalar, né? O faxineiro e o operador de acabamento de peça. Então, só esses 2 que não estão relacionados a essa indústria de transformação. Isso é a realidade de Joinville, né? Joinville é uma cidade industrial, né? Então, era de se esperar isso. Então, baseado nisso, nós temos um trabalho para fazer com relação a esses 3 ramos de atividade, né? Nós temos um projeto que foi parado por conta da pandemia, para a gente realizar uma ação junto com o Ministério Público, para a gente, então, estar verificando o que pode ser feito para que o número de trabalhadores acidentados, né, diminua. Esse é o nosso objetivo, né? Isso é o que eu tinha para contribuir hoje, né? Essa é uma foto ali da nossa sede nova, né? Tem o endereço, o endereço eletrônico, né? Que é o sereste.joinville.sc.gov.br. Estamos só com celular, não conseguimos levar o nosso telefone fixo. Vocês jogarem no Google, vai aparecer o telefone fixo, então acho bem importante vocês estarem anotando esse telefone, né? A gente não consegue mudar ali, ou se ajudarem no Google, informar de que não é esse telefone, né? Para que assim a gente pode estar atendendo a população. Tá certo, gente? Fico à disposição de pergunta aí de vocês. Muito obrigada, Flávia. Seu Osmar quer fazer uma pergunta e depois Reinaldo. Pode ser comigo? Tá, então Pode, vou fazer senhor. Boa noite, Flávia. Eu, em 2017, aí eu também fazia parte da comissão do Sereste. Isso. Uhum. Nós tínhamos as nossas comissões que nós tínhamos reunião mensal. Como está funcionando isso agora? Vai voltar a essas reuniões mensais? O fluxo dessas reuniões vai ser mensal ou vai ser só quando tiver demanda? O senhor está falando da CIST? Isso. Não, nós estamos com a CIST constituída, tanto que nós finalizamos o regimento interno, né? Aí era para ser apresentado na reunião, mas enfim, não tinha mais vaga para pauta, mas mensalmente nós estamos nos reunindo, sim. Ok, Isso, então. Obrigado, viu? Deixa eu só contribuir com a Flávia. Se Osmar assiste, ela tá, sim, tá? A todo vapor. Nós temos os conselheiros, até o seu José faz parte da CIST também. Como a Flávia comentou,
eles trabalharam em cima do regulamento da CIST, porém, por enquanto, a gente está sem pauta na Assembleia, mas assim que a gente conseguir encaixar, a gente vai sim levar o regulamento da CIST para ser aprovado pelo Pleno, porque é a única comissão hoje que está sem o seu regulamento, né, formalizado. Formalizado. Mas isso é muito bom, porque isso aí traz as demandas do nosso município, né, para junto ao conselho, né, fazer o seu papel correto. Sim, Tá sim. certo? Não, mas a comissão se reúne sempre à terceira sexta-feira de cada mês, no horário da 13h. Ok, então. Abraço e obrigado aí pela informação. Conselheiros, eu joguei Reinaldo. ali no chat, que é um informativo que veio com esses dados dos agravos, mas do Brasil todo. Eu acho interessante vocês darem uma olhadinha, tá? Eu coloquei ali, caso alguém precise depois, é só solicitar que eu envie novamente. Muito obrigada, Flávia. Seu Reinaldo, gostaria de perguntar? Olá. Boa noite a todos e a todas. Interessante todas as informações, né? A gente sabe que a pandemia nos distanciou um pouquinho, né, de vários processos de articulação. A minha preocupação como presidente do Conselho Local de Saúde do Ademar Garcia é que a gente está agora desenvolvendo um planejamento, né, interno com as equipes Saúde da Família e com a coordenação. E também a gente representa aqui o SER, né, que é o Serviço de Reabilitação. Dentro desta visão, dessa clareza, a prevenção da saúde sempre é o nosso objetivo maior, né, sempre. Mas ainda a gente sabe que nós temos empresas que ainda não têm todas as prevenções necessárias para a classe trabalhadora, né? Seja ela de indústria, até de comércio, né? Escritórios, né? A gente sabe que a acessibilidade tem grandes problemas, né? Vários atritos, né, que geram o problema da doença profissional, da doença do trabalho. Uma das perguntas que eu queria fazer, e que aí ficou bastante prejudicado, porque são 12 pessoas para atender 13 municípios, já começa aí o grande problema. Então, vai bater de novo, né, a questão do concurso público, né, que é uma discussão que a gente vem fazendo há anos. As empresas, o Sereste, ele só visita as empresas através de uma provocação de algum trabalhador, de algum sindicato, de alguma entidade constituída? Essa é uma das perguntas. E quando se falou na porta aberta, que aí é na unidade básica, que a gente também representa, como é que tipificar, né? Como é que as equipes de saúde da família estão tipificando esta prevenção da saúde do trabalho? Tá certo. Seu Reinaldo, com relação às nossas visitas na empresa, realmente a gente só consegue estar indo com denúncias, né? Assim que chega a denúncia, a gente vai até lá, né? Faz toda a questão da inspeção. Os projetos, não, os projetos a gente consegue, então, estar montando um cronograma, enfim, né? Então, a gente monta um projeto e chama as empresas, faz, às vezes, audiência pública, né? E dali faz todas as exigências que precisam ser feitas. Então, é dessas duas formas mesmo. A gente precisa ter essa denúncia, né? Para a gente estar indo. E isso também a gente também fala que é uma garantia nossa, né? Porque às vezes podem dizer, mas por que você foi em uma e outra? Podem dizer, mas você tem algo. Então, a gente tem um comprovante de que nós estivemos nessa empresa diante de alguma denúncia, enfim, alguma solicitação, mas nós precisamos disso, né? E os projetos não. O projeto a gente tem um documento que tem todo aquele amparo legal de que a gente está realizando
naquele setor específico, essa visita nas empresas, né? A segunda pergunta, eu acabei esquecendo de falar que realmente o Sereste ele não é porta aberta, né? Então, esse usuário ele tem que passar pela unidade básica de saúde, né? Nessa unidade básica, então, esse usuário tinha que ser levado para o NASF para fazer essa discussão de caso, né? E assim está chamando o Sereste para estar nessa discussão de caso, né? O que aconteceu antes da pandemia e que a gente teve um retorno bem bacana, que nós recebemos 2 turmas de residentes médicos, né? Onde eles passaram um tempo lá conosco, junto com a nossa médica, e hoje a gente observa que no começo eles solicitavam mais, mas hoje eles já caminham sozinhos, e a questão do prontuário, enfim, está bem bacana, os encaminhamentos que devem ser feitos, né? Então, assim, como esse modelo de atendimento do Sereste, ele mudou durante a pandemia antes também, né? Então, agora que retornamos, pode-se dizer, ao normal, então nós vamos começar as capacitações com a rede, porque a rede precisa saber disso, né? Porque se não souber, de que forma? Então, por isso que a gente achou bem bacana, para a gente já começar a mostrar de que forma funciona esse atendimento ao Sereste, né? O trabalhador pode ir lá tirar dúvida, né? Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Começamos, então, com os distritos, né? Então, vamos escolher um distrito para trabalhar com aquela, escolher uma equipe, e assim sucessivamente. Então, nós vamos continuar naquela educação permanente. Esse é o nosso objetivo, para que assim a gente consiga ter um trabalho de qualidade e o pessoal da ponta está identificando esse trabalhador ali no atendimento. Espero ter respondido a tua pergunta. Está desligado o teu microfone. A única coisa que eu queria perguntar, porque também nós estamos querendo fazer aqui, e estamos discutindo a questão de se aprimorar, né, das informações, né, fazer formação em informação. Como é que a gente faz contato com o Sereste para que vocês possam vir, por exemplo, numa reunião mensal que a gente tem aqui agora, né, participar de uma assembleia nossa do só conselho? mandar um ofício, o senhor mandar um ofício para a nossa coordenação, a gerência ali, e aí solicitando que algum representante do Sereste participe dessa reunião. Ok. Tá bom, obrigado. Flávia, eu tenho 2 perguntas, então. Em relação à demanda, você considera a fila de espera, na verdade, está muito longa, muito demorada, quando são necessários os encaminhamentos para o Sereste? E uma outra é mais uma reflexão, porque muitas vezes a gente fala não especificamente da sua fala, né? Estou falando de maneira geral, com um olhar para grandes empresas. E, às vezes, aquela empresa pequena passa despercebida, digamos assim, né? Porque as grandes, elas têm estrutura, elas têm lá as comissões, elas têm a parte de medicina do trabalho, e etc. E a pequena causa também acidente, causa agravos e muitas vezes passa despercebida, né? Então, e outra coisa que eu percebo na assistência também é a falta de, digamos assim, de informação do próprio usuário em notificar aquilo enquanto um acidente de trabalho. Ele não sabe a consequência. Por exemplo, assim, eu recebi, ele machucou o dedo, às vezes perdeu uma parte do dedo, e aí a gente vai abordar e falar, você fez a CAT? Ele praticamente, principalmente se for empresas pequenas, né? Ele não sabe nem o que é essa CAT e não entende a importância de registrar isso como um acidente de trabalho ou com uma doença relacionada ao trabalho. Você poderia falar para a gente qual a importância para o indivíduo quando ele, né, dele registrar isso como um acidente ou como uma doença relacionada, ou um agravo relacionado ao trabalho? Isso é bem importante mesmo, né? Nós, enquanto SUS, nós temos, então, o SINAM, né? Que é o sistema de notificação, então são aqueles agravos, né? E como que acontece? Vou explicar rapidinho para vocês no município de Joinville, nos outros também, principalmente no acidente de trabalho grave. Nos hospitais de urgência e emergência, então a gente já fez toda essa capacitação para que o profissional que atenda esse usuário,
e identifique, pergunta se é relacionado. Então, precisa ter esse olhar do profissional. Então, a gente depende desse olhar para que essa notificação entre, né? E aí chegue até nós entramos em contato com esse trabalhador. Foi o que você disse. A gente, na nossa ficha tem... foi aberta a CAT? Ele nem sabe o que é a CAT. É bem comum isso, né? Às vezes, não vai dar estabilidade, mas a questão não é da estabilidade, né? Nós precisamos de números para a gente fazer políticas públicas, né? Então, se a gente não tem esse registro, como que nós vamos informar quantos acidentes realmente acontecem no município, né? Então, é bem importante estar relatando, né, esse acidente. E às vezes eles ficam tímidos, no sentido assim, com medo, receio de perder o emprego, né? Mas o que vocês vão fazer com essa informação? Então a gente sempre explica, olha, são dados estatísticos, né? Mas porém, dependendo da gravidade, a gente vai fazer uma visita na empresa, a gente tenta sempre preservar a identidade, mas muitas vezes a gente não consegue, tá? Tá preservando essa, mas realmente isso é normal, deles não estarem sabendo dos direitos dele, né? Do que realmente eles têm com relação ao trabalho, né? E outra questão que você levantou da pequena empresa, né? Com o Sinan, acaba chegando muita, porque a gente acaba pegando o informal, né? Então, assim, a gente pega muito mesmo o informal e as pequenas empresas, né? Então, a gente percebe essa diferença, não quer dizer que uma grande empresa, por ela ter um SESMIT grande, enfim, ela está ok, não, às vezes também não está ok, né? Mas a pequena, a gente trata de uma forma de que a gente orienta, de que, olha, você paga para fazer o seu laudo, né? Então, você chega nessa empresa que você paga e você não paga barato, diga para ele, olha, ele tem que fazer, ele tem que vir aqui na tua empresa, ele tem que saber realmente como funciona, né? Então, no Sinan, a gente consegue pegar essas pequenas empresas, né? A gente acaba identificando. As grandes a gente também pega, mas a gente não entende por que não chega até nós, mas as pequenas a gente consegue tá trabalhando, na verdade, identificando elas, né? Então, por isso que foi a minha fala ali da questão de conhecer o território, né? Não só a empresa pode gerar um vapor, enfim, ou outro agravo, né? De saber, olha, tem uma empresa aqui, de que forma que a comunidade, né? Não só o Sereste, mas vamos supor a questão da vigilância sanitária, é uma empresa irregular, de que forma a gente pode estar regulamentando, regularizando essa empresa, né, pequena. Com relação à demanda, hoje, no momento, a gente não tem uma demanda reprimida, não temos. Filas também não, então, um trabalhador, assim, para ser atendido no Sereste, neste momento, não é demorado, tá? Ainda não temos esse problema, realmente está tranquilo ainda. Apesar de termos uma equipe pequena, né, mas tá tranquilo ainda Eu queria esse atendimento. Pegar o gancho aí da Karine, mas assim, a gente entra no nosso bairro aqui, tem os açougues, os mini mercado, então ali a gente vê um monte de irregularidade, né? As pessoas que trabalham nesses açougues não têm cuidado nenhum, nem com as suas próprias facas, com a mão ali, não tem proteção nenhuma, como eles ficam entrando e saindo das câmaras frias, não tem um cuidado nenhum para essas pessoas. Então isso mais à frente dá um problema de doença grave, pulmonar principalmente, porque ele dá aquele choque térmico direto no pulmão. Então isso é uma coisa que aqui no nosso município nós não temos essa vigilância. Eu creio que nessa parte aí não impõe. Tá certo? Seu José, gostaria de falar? Seu José Rodrigues e seu José Fausto, está com o microfone aberto. Não sei se o seu José Fausto gostaria de falar também. Não, boa noite. Eu acho que é um dos papéis fundamentais para Joinville, para os trabalhadores, né, a ação do Sereste. Eu conheço bastante como funciona o Sereste, conheço por dentro, né? Em 2011, nós tínhamos o projeto do benzeno, que é o derivado nas bombas de gasolina, né? E isso
eu não tenho mais notícia de como ficou esse projeto, se foi concluído e que forma que ele está hoje, né? E como está essa função aí dos trabalhadores em postos de combustível. Então, esse do benzeno foi o projeto que eu coloquei ali do PRCV, que é de postos de combustíveis, né? Então, foi no ano de 2000 que o senhor esteve... 2011. 2011. Foi Então, nesse 2013. processo todo, nós desenvolvemos, então, um checklist que foi desenvolvido junto com todos os Serestes e o Sereste estadual, né? Junto com o Instituto Federal, aí não lembro agora de que estado. Então, esse checklist, ele foi criado um sistema que é o Sistra, né? Vocês podem estar verificando lá tem todo o perfil tanto da agroindústria, como também dos postos de combustíveis. Então, nós conseguimos, então, fazer essa inspeção em todos os postos de Joinville, né? E agora, essa responsabilidade passou para o próprio proprietário, no sentido assim, ó, de que ele tem que fazer essa autoinspeção, certo? Então, baseado ali naquele sistema, a gente consegue identificar, o posto XYZ está bom, mas o D e F não. Então, a gente consegue, então vamos pegar um bom, um médio, um ruim, e vamos fazer uma visita surpresa lá para verificar se realmente é verídico o que ele está fazendo, né? Nós também, então, fizemos junto com a Fono, neste projeto, o atendimento dos frentistas, porque nós conseguimos identificar que o benzeno, ele causa perda auditiva, né? Então, só com a audiometria simples a gente não conseguia identificar. Então, com o PEAT, que é um outro tipo de audiometria, nós conseguimos, então, verificar de que os trabalhadores que estavam expostos ao benzeno, eles estavam tendo essa perda auditiva, né? Então, hoje, a responsabilidade, em si, de fiscalização ficou para a vigilância sanitária, né? Nós estamos trabalhando, então, mais nessa questão desses resultados que foram gerados durante todo esse processo do projeto. Certo, obrigado. Nada. Seu José Rodrigues, gostaria de falar? A minha pergunta seria mais na CIST, né? Porque é uma demanda, digamos, eu queria saber o seguinte, como o SINAM existe, todo acidente que cai no Hospital São José, digamos assim, automaticamente é gerado a CAT e esse número vai para o Sistema Nacional, certo? Ou municipal de acidentes de trabalho. Eu gostaria de saber se tu poderia me passar para todos nós como fica essa informação, esse dado, quando o trabalhador sofre um determinado acidente e ele não vai para a rede pública, ele vai para uma clínica particular que a empresa pague. Como é que fica esse registro? Quem vai buscar essa informação desse acidente de trabalho? Oi, seu José, tudo bem? Então, esse fluxo, ele é tanto para o hospital urgência e emergência pública e para o privado, certo? Então, lá ele identifica de que aquele atendimento, ele é relacionado ao trabalho, então ele faz uma notificação. O que é essa notificação no SINAM? São as outras doenças, vamos supor, sarampo, agora nós temos a dengue, a Covid. Então, são os outros agravos e tem também a saúde do trabalhador. Então, ele faz essa notificação vai para o Sereste, tanto do privado como do público, né? E aí a gente faz a investigação. Nós estamos trabalhando, já conseguimos alguns hospitais particulares, privados, deles estarem fazendo já essa investigação. Então, a gente já tem, diante dessa capacitação que a gente tem feito durante o decorrer dos últimos anos, eles já mandam para nós só para digitalização, né? Então, automaticamente, o profissional identificou de que é relacionado ao trabalho, é a notificação, e lá a gente faz todo o processo para verificar se realmente foi do trabalho, e assim colocar no registro do sistema do Ministério da Saúde. Tudo bem. Isso aí vamos conversar numa outra oportunidade, porque hoje é só uma capacitação. Nós já estamos aqui
fazer debate, né? Mas na CIST a gente vai conversar um pouco mais sobre isso para ter mais clareza, porque, como já foi falado sobre a investigação do Sereste lá, fazer uma vistoria na empresa, então é nesse sentido a minha pergunta. Há necessidade de denúncia para você ir lá na empresa? É isso que eu me refiro. Sim, Entendeu? é necessário, mas assim, ó, no Sinan, o que a gente faz? Como é um volume alto, nós temos critérios. Então, porque agora o Sinan é todo acidente, né? Não é. Então, a gente sempre coloca os mais graves mesmo. Aí, esse, nós vamos na empresa e fazemos a inspeção. Verificando de que é óbito ou algo assim, a gente sempre vai junto. O Ministério Público já encaminha, ou a gente encaminha para o Ministério Público para estar fazendo. Verificando de que é um grave risco iminente, nós, então, chamamos a vigilância sanitária para estar fazendo junto. Ótimo, obrigado. Mais alguma pergunta? Seu Reinaldo? Levantou a mão? Flávia, eu achei interessante que você fez um estreitamento com os distritos, né? Mediante que hoje, praticamente, a questão da saúde do trabalhador é da referência à saúde. A pergunta que eu gostaria de fazer, para ver se a gente tira umas dúvidas assim, em relação aos protocolos, vocês estão pensando, por exemplo, como que os profissionais, na hora de atender na unidade básica, tenham esse olhar e essa consulta em relação ao que está aparecendo na unidade básica? Vocês criaram algum protocolo nesse sentido, para que o profissional tenha um direcionamento estabelecido até, né? Para que tenha uma visão mais abrangente, porque a gente vê, por exemplo, que na maioria dos profissionais, eles não têm esse olhar da saúde do trabalhador, né? Eles precisam ser capacitados, mesmo saúde da família. A gente verifica, né? Aqui no Ademar Garcia isso está bem claro, né? Porque são outros agravos, e não a busca da saúde do trabalhador, né? Aí é a saúde do usuário. É abrangente? Mas nessa conversa que o Sereste está fazendo com os distritos, vocês estão criando alguma ação no sentido de capacitar esses profissionais? Sim, sim. É que neste momento nós vamos, então, começar esse retorno dessa capacitação com os médicos, né? Porque isso é constante, porque é uma rotatividade muito grande de profissional na ponta, né? Então, às vezes, a gente acaba de capacitar e esse profissional, ele não é mais ali, ele vai realizar o trabalho, porém, ele leva esse conhecimento para onde ele for, né? O que a gente sempre, toda capacitação, a gente sempre diz que é importante? Pergunte se ele trabalha, com o que você trabalha, porque isso é fundamental para que a gente, né, ou qualquer outro profissional, consiga identificar que essa queixa dele pode ser relacionada ao trabalho, né? Porque registre isso no prontuário do paciente, porque às vezes a gente vê e só falta a pergunta com que trabalha, né? Porque tem alguns trabalhos que a gente consegue já linkar o agravo, né? Então, se ele trabalha numa empresa, enfim, numa atividade onde o ruído é alto e ele está com perda auditiva, então a gente já desconfia. Então, nesse que a gente sempre diz que é fundamental, perguntar se trabalha e com que trabalha. A partir daí, começa a se desenvolver e ter essa identificação de que pode estar relacionado ao trabalho, né? Então, nós já fizemos várias capacitações de várias formas, né? E dessa a gente preferiu, então, estar chamando os médicos separados, né? Enfim, já fizemos com a CS, né? Já participamos, então, das reuniões de equipe, né? Então, este formato nós estamos fazendo agora com os médicos, finalizando, aí a gente vai para um outro plano para estar, porque tem que ser sempre, né? A gente sempre tem que estar ali falando, lembrando, né? Enfim, é o que a gente sempre ali, né?
Então, eu acho que o fundamental seria isso mesmo, né? E de que haja esse questionamento para o usuário mesmo. Mais alguma pergunta? Bom, então, se não, Flávia, gostaria de deixar a palavra aberta para você, para finalizar a sua fala, e também agradecer a sua presença aqui, né? Acredito que foi muito válido para todos nós, porque também depende, como você mesmo falou, né, dos conselheiros que tenham esse olhar em cada ambiente que frequentam. Então, né, como o senhor Osmar trouxe, pequenos mercados, açougues e tal, a gente ter esse olhar também para ajudar nessa construção de um ambiente mais saudável para os trabalhadores, né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui. A palavra é sua. Eu que agradeço, nós ficamos bem contentes, né, de ser convidados, estamos à disposição, se os seus conselheiros, enfim, quiserem nos chamar para alguma reunião, eu peço só que faça isso oficialmente, né, para que assim a gente consiga se organizar e estar participando, né. Só uma pergunta que eu vi ali no chat, acho que foi uma colocação bem interessante da Sabrina, né, que ela disse que acha, além de desinformação da importância, há também o medo do funcionário de causar problema para a empresa e talvez perder o emprego, algo assim. Isso é verdade mesmo, Sabrina. Eles não entendem que, na verdade, aquilo não pode fazer mal, né? Como disse a procuradora Priscila, né, do Ministério Público do Trabalho, de que nós saímos, os trabalhadores saem enfim, para trabalhar, né, e encontrar um ambiente insalubre, né? Onde às vezes vá e volta sem um membro, ou às vezes vá trabalhar e não volte, né? Então, a gente tem que começar a ampliar esse olhar, porque se você verificar na própria legislação, tá ali, né? Que o trabalhador ele pode se recusar a desenvolver a atividade dele, verificando de que aquilo não está inseguro. Mas tem um outro lado. Se eu não for, um outro vai e pega o meu serviço. Ou se eu não for, eu sou demitido, né? Porque o trabalho, ele envolve todas as outras, né? Então, é um pouco, como se diz, um pouco complexo, né? Essa situação de que a gente tem que agora, eu acho que transformar no sentido de que ele tem que começar a verificar de que se o ambiente não está seguro, né? Algo precisa ser feito, né? Porque ele tem que ir e voltar sadio, né? Ele não tem que ir sair de casa e não voltar, às vezes, né? É bem triste, né? Eu faço a investigação em loco de óbitos, né? De trabalhadores, e a gente vê que é bem triste, né? Às vezes aquele que era o sustento da casa, né? Então tem que ter toda aquela rede de apoio, então a gente aciona, enfim, todos os outros órgãos, enfim, da secretaria para estar dando esse apoio, né? Eu agradeço mais uma vez, em nome da equipe, né, do Sereste, como eu disse, ficamos bem felizes mesmo, né, e estamos aí, precisando de alguma coisa, ou algo mais específico, eu trouxe algo mais amplo, né, de como é o funcionamento do Sereste, se quiserem algum tema mais específico, né, às vezes de algum agravo, é só estar convidando, que a gente vai estar vindo aqui falar com vocês, tá certo? Muito obrigada, Flávia. Nós é que agradecemos a sua presença e agradeço a todos do Sereste para nós também, por favor. Pode deixar. Seu Eu José. agradeço. Eu deixei eles de castigo hoje. Eu falei, não vão lá hoje, só eu. Porque eu sou a caçula da turma. Eles já têm um conhecimento, né? Quem está há muito tempo conhece o Sereste. É uma política um pouco complexa, né? Apesar de estar 8 anos, ainda agora que a gente começa a entender melhor, né? Aí eu falei, mas eles ficaram bem felizes mesmo, ficam bem felizes de terem lembrado da gente. E Legal. vão nos visitar lá na nossa nova sede, tomar um cafezinho, tá certo? Ok. Valeu, Flávio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Eu estou olhando aqui, o número não diminuiu de participante aí na nossa palestra, muito legal, muito bom.
pessoal gostou do assunto, porque está todo mundo aí, ninguém foi embora. Muito bom. Tá? Eu agradeço a todos, agradeço o seu Reinaldo, o seu Osmar, toda a galera que estou vendo aí na tela, o presidente do conselho, o Wilson. Obrigado pela presença aí, tá, gente? E até uma próxima. Muito obrigado a todos. Valeu, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa Fique com noite Deus. a todos. Boa noite, muito Oi, seu obrigada. Fausto. É isso aí. Até mais. Muito obrigado. Agradeço também a Márcia e a Soemar, né? Não posso esquecer, né?